mais um Papo de Saúde. Você que nos acompanha agora, que está indo aí para o trabalho, ou está voltando do trabalho para almoçar, está indo levar o seu filho na escola. Aqui quem vos fala é o Dr. Jean Rafael, aqui no Papo de Saúde. Já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Dr. Cássio Valeriano, que vai conversar conosco daqui a pouco. Já estamos abertos aí também pelas redes sociais. E eu gostaria de começar o programa de hoje trazendo aí os fatos, né, que o nosso Brasil traz pra gente. Então, pesquisadores, isso é uma matéria aqui, de ciência e saúde, pesquisadores brasileiros criam pomada contra picada letal de aranha. Então os cientistas aí do Instituto Butantan estão desenvolvendo uma pomada, né, aí brasileiríssima, para tratar as picadas de vítimas da aranha marrom, que pode causar necrose da pele, falência renal e até morte dessas vítimas. Então aí, ó, os brasileiros aí produzindo muita coisa legal aí pra gente. Eu vou ler para vocês só um pouquinho a respeito dessa pomada e como é que age aí o veneno da aranha marrom. Tá? Então ela é pequena, essa aranha tem um tamanhozinho que varia de 0,6 milímetros a 2 centímetros, mas pode causar um estrago danado. Todos os anos a aranha marrom, que é a Loxosceles, que é a família dela aqui, pica cerca de 7 mil pessoas no Brasil. Foi 7.441 casos em 2016, o último dado que foi disponível no Sistema de Informação de Agravos do Ministério da Saúde. O veneno dela pode causar necrose da pele, até problema no rim e a morte da pessoa. Para diminuir esses problemas, os cientistas lá do Instituto Butantan desenvolveram uma pomada cujos efeitos curativos já foram comprovados em testes realizados com culturas de células e animais. Agora a turma está indo aí para testar nos seres humanos. Então, olha que coisa legal aí, né? Então, isso aí é uma pesquisadora, Denise, a história das pesquisas de Denise, né? Que é essa pesquisadora, levaram a criação da pomada. E é uma história longa, tá? A gente não vai contar muito para vocês, mas só a gente queria trazer que o Brasil aí produzindo coisas legais, né? Às vezes a gente acha que muita coisa vem do processo externo. Aí, doutor Carlos já quer falar. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Já não posso ver essas coisas já me acordam. Eu gostaria de citar o seguinte: essa aranha, em contrário às outras, ela é a mais comum de picada, porque ela é traiçoeira. Se você comparar ela com a caranguejeira, que é uma aranha que pica, por incrível que pareça, muito pouco, ela causa muito mais processos alérgicos pelo pelo do que coisa, mas em compensação faz um medo horrível, sabe? E essa pequenininha, tá entendendo, malandra. E aí você não dá nem valor para ela, né? Não, é aí onde mora o perigo. Aí onde Era isso que eu queria ressaltar aos nossos ouvintes, e boa tarde, né? E gostaria de começar já dando pitaco. Olha, que coisa boa, já. Mas é isso aí, olha, soldado no quartel é trabalho, né? Aí, coisa Esse é o divertimento da gente. Queria primeiro você se apresentasse para quem não conhece. Você é muito conhecido, né? Mas fala um pouquinho da história, no caso aqui de Cederapiraca, onde é que veio. A gente sempre deixa assim o primeiro momento para se apresentar para a turma. Ok, Jean, é muito feliz eu estou aqui hoje. Eu quero felicitar aos ouvintes da Pajuçara. A Pajuçara é uma rádio que está sempre junto, mais com o Nazário e Nazarinho do que com o resto da turma daqui. Mas a gente tem uma ligação boa com o sistema Pajuçara. E eu sou arapiraquense, nascido na Praça Marques da Silva, número 28. Logo na Praça Marques? No berço, no celeiro. Não gosto de nascer assim em lugar que não tenha zoada, não. Entendendo? Sou formado pela Universidade Federal de Alagoas, já tenho 36 aninhos de formação e tenho 35 de homeopatia. Praticamente a gente terminou o curso, eu fui fazer residência médica em medicina preventiva e concomitante eu fazia o curso de especialização no Recife. Naquela época foi um convênio interessante, porque nós tínhamos o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que ele fazia convênio, ele era parte da Universidade Federal Fluminense e ele fazia alguns cursos descentralizados. Nos anos 80, nós quase não tínhamos homeopatas no Nordeste. Aí um grupo resolveu se unir
para formar homeopatas para o Nordeste todo. Era um pacote só. Aí nós nos juntamos, pessoal de Fortaleza, pessoal de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Sergipe. A Bahia já tinha um curso mais regular, porque tinha uma história toda de homeopatia lá, com família Sabino Pinho, que tem farmácia, que tem isso. Não é merchandising não, porque aqui não tem farmácia. É história. Tem que falar uma história e a gente, nessa leva, nós formamos 40 homeopatas. Um bocado de gente, tinha, o ano anterior tinha tido um grupo de 12, são os primeiros 12 da formação daqui, e depois, agora, no segundo momento, apareceu a gente, e parece que deram um cala-boca que depois desse tempo surgiu muito pouca gente. É um pingadinho num canto e outro. Foi surgindo mais pessoas. Passou quanto Muito tempo lá poucas. fora? Depois da UFAL? Eu passei praticamente 3 anos fora. 3 anos. Aí Na depois voltou para Arapiraca. depois voltei para Arapiraca. E essa história na Arapiraca? Você já foi secretário? Mas em Arapiraca eu acho que tem que ter uns 10 a 15 programas, porque a gente sempre teve dentro das coisas que Arapiraca foi pioneira. Para você ter uma ideia, muito poucas pessoas, muito poucos arapiraquenses sabem que Arapiraca foi um dos primeiros, eu acho até que o primeiro município do país a fazer um SUS. Foi? Foi. E a gente estava no meio para variar. Estavam Estava na ponta da coisa. Acho que isso impacta no desenvolvimento que o Arapiraca tem em relação a Tem, olha, a Arapiraca ela é tradicional, ela caiu um pouquinho nos últimos 10, 15 anos, porque o ônus desse trabalho com a medicina da família e da comunidade, que na época era, está entendendo, a estratégia, não era a estratégia, era o Programa de Saúde da Família. Chamava PSF mesmo. PSF. Depois é que mudou. Coincidentemente, você falou que eu fui secretário 2 anos, 93 e 94, quando eu já estava para E outros municípios sair. né? Fui também uns 3 ou 4 municípios depois eu pendurei a chuteira e achei que esse negócio não é uma coisa muito estressante. Você convive com uma pressão social grande e com uma possibilidade de resolução pequena. Então a gente achou que era momento de voltar a ser médico, Fazer a parte mesmo. fazer o atendimento que é muito mais afetivo e carinhoso. Eu acho que qualquer pessoa que ama a medicina, e eu sou suspeito de falar, que até cito um exemplo do meu filho, meu segundo filho, eu doido que ele não fizesse medicina, mas não podia dizer, né? Aí cheguei para ele, rapaz, você ficava bem que só no direito, ele disse. Mas você é quem vem me dizer isso, um cara totalmente apaixonado, que inspira medicina. Você, infelizmente, pai, não é a pessoa para me dizer isso. E eu fui fazer E aí ele acabou fazendo medicina, neurologista, não tem jeito. tá entendendo? E tá aí. Eu só tenho a agradecer a Papai do Céu, que me deu 2 filhos maravilhosos. Você ainda até tentou tirar do rumo, Tentei tirar do rumo, mas não adianta não. Essas Quando vem com a coisas são vocação, do né? coração, é do amor que a gente transmite e daquilo que a gente acredita. Eu sou um cara, tá entendendo, muito agradecido a Papai do Céu. Isso é bom, né? Sabe? Gosto de atender meu povozinho, eu digo assim, de arrumar minhas briguinhas. Eu lembro quando eu vim, não sei se você lembra disso, tá? Eu gosto dessas coisas, das histórias, que também sou uma pessoa que eu agradeço muito. Quando eu vim fazer meu estágio rural, eu chamado professor Carlos, era preceptor na época da Hanseníase, não sei se você lembra. Ainda sou. Ainda faz a Hanseníase? Ainda faço Hanseníase e eu estou, acho que com 20 e poucos anos. Eu não vou botar 20 muito não, é 20 e poucos. Foi outra coisa que eu não sei fazer uma coisa que eu não me apaixono. Sabe, eu começo a fazer, a história da Hanseníase é outra brincadeirazinha. Um colega chegou e disse, Cássio, tem que ter um aumento, não sei o que mais lá, porque é muito desgastante, é muito estressante, é muito difícil. Eu disse, olha,
com todas essas características, você vai acabar me fazendo me apaixonar. Aí a pessoa realmente estava muito desgastada com o sofrimento dos pacientes. Aí faltou o médico lá e disse, aí, eu vou lá. Aí fui e não voltei. Tá entendendo? Já tem uns 20, mais de 20. Tá Você quer motivo para outro programa, tá, pessoal? Mas aí está já na homeopatia. Eu acho que a gente... Mas agora eu vou aumentou a hanseníase, tem muitos casos. Vou aproveitar como está aqui e vamos aproveitar tudo. Olha, a hanseníase, eu digo as coisas é o seguinte. Ela é uma doença malvada porque ela no começo não causa dor. Você não sente. É uma doença muito antiga, né? Eu como acho que lepra, né? Quem conhece é antiga, né? É uma doença que eu digo assim, começou na Bíblia, né? Começou lá atrás. Eu digo até mais que, por exemplo, por ela para mim serve para tudo. Quando eu quero justificar uma coisa, eu cito o modelo da hanseníase, que é um modelo assim, bastante velho e com muita experiência, com muito estudo, sabe? E mostrando claramente que o país, o Brasil, ele é muito pródigo em se compromissar, mas é muito tímido em cumprir seus compromissos. E aí a hanseníase e a eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde pública... Em algum momento isso chegou a... Olha, no ano 2000 é para a gente acabar todas as... Era uma meta de acabar... Era a meta de eliminar a hanseníase enquanto problema de saúde pública, ou seja, a gente teria que diminuir. Há 18 anos atrás. A gente teria que diminuir para um caso, a menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Quando eu fui para o programa, eu sou meio arrojado, destemido, disse, oxe, não levo 5 anos que eu acabo com essa doença. Está com mais de 25 que eu estou lá e ela todo dia me traz uma novidade. E ela desafiando. Desafiando, porque ela mexe em essência com as crenças da gente. Sabe? Quando você tem uma doença que causa dor, no primeiro momento você vai lá e procurar o tratamento. Quando você tem uma doença que não causa dor, você deixa para lá e tal. Outro dia. Não, depois a gente vê. Quando chega já está estragado. Sabe? Quando chega já está estragado. Vamos voltar para a homeopatia, gente. Vamos, a gente vai logo no comercial e daqui a pouco. Prepara aí, Jackson. A gente vai ter o bloco só falando aqui com o Carlos, tá, pessoal? O assunto a gente começou a conversar aqui coisas legais. O Carlos falou um pouquinho da história dele, né? Falou aqui da. Isso é sempre importante, né? Conhecer essa trajetória, e a trajetória dele aqui na trajetória, né? Graças a Deus aí, que tem contribuído muito para a nossa sociedade aqui. E o Papo de Saúde é isso, é um programa que traz educação em saúde para as pessoas, né? Que leva a essas pessoas um pouco da saúde, para que você, mesmo à distância, pelas ondas do rádio, você já possa estar se beneficiando, né? Possa estar colocando isso na prática diária. Possa, como eu digo sempre, às vezes eu ficava lá no hospital preso, e às vezes as coisas que chegavam me deixavam com vontade de dizer, poxa, uma coisa tão simples e se transformava numa coisa bem complicada. Mas vamos lá aos comerciais, e daqui a pouco, quando a gente voltar, tá, a gente vai estar conversando agora direto na homeopatia. Viu? Papo de Saúde, com o Dr. Jean Rafael. Mandar um alô, agora a turma está conosco aí só na rede social. Obrigado. A turma que está nos acompanhando aí. Deixa eu mandar um alô para você que nos acompanha aí pela rede social, continua conosco. O André Gustavo, a gente falou lá em Sergipe, grande cirurgião plástico. A Manu Félix, aqui conosco também. A Nádia mandou aqui um boa tarde pra gente, logo no início. A Socorro Silva, também aqui conosco, um abraço para você, Socorro Silva. O Ari Júnior, também, grande Ari, um abraço. A Kelly Machado, minha priminha querida de coração, um abraço para você. Professor Júlio Gomes, que é um colaborador, um cara que participa aqui conosco sempre dos programas do Papo de Saúde, da área de Direito, mas contribui muito com a gente. Está aqui conosco. Teumes Marinho, também lá de São Paulo, presidente da BRH lá de São Paulo. Um abraço para você, Teumes. E sempre nos acompanha. A Ana Paula e Vanderlei, lá em
em Pernambuco. Ana Poli falando aqui com a gente. Programa show. Lá em... Tem mais gente conosco aqui. Deixa eu só... O Júlio manda parabéns também aqui ao entrevistado. Eu sou o Júlio. Mais um programa, mais um dia de sucesso, mais um dia de divulgação de conhecimentos. Parabéns, Jean, gratidão sempre. Sérgio Lúcio lá do Asa. Sérgio Lúcio, um abraço para você, Sérgio. Sérgio aí que vai estar aí com mais um evento da turma em janeiro, né? O Christopher de Oliveira, a Eve Marley Amorim também aqui conosco. Alex Ricardo conosco, Roberto Nicásio, Roberto, abraço para você. Antônio Santos, Fernando Estive, a Valéria Lima, Alexandre Henrique e muitos outros aí que nos acompanham, né? É sempre uma gratidão enorme ter vocês aí que prestigiam o Papo de Saúde. Está no bloco aí dos comerciais, daqui a pouco a gente está voltando aqui para os estúdios. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha aqui. O seu carro já está aqui na hidrataçãozinha, no cafezinho. Juliette França conosco aqui também, o Alexandre Henrique. Um abraço para vocês aí que acompanham o Papo de Saúde. Rodrigo Mesquita aqui conosco também, viu, Rodrigo? Queridíssimo aluno paulista. Vamos ver de São Paulo para estudar medicina aqui conosco. Fez boa escolha. Veio de São Paulo para fazer medicina aí, Rodrigo. Tá com óculos aqui, parece um modelo, Rodrigo. Nos blocos comerciais, daqui a pouco a gente tá voltando aqui. Aí agora nós vamos para a homeopatia, hein? É. Engraçado é que às vezes ainda hoje tem Vamos lá, Papo de Saúde, com o Dr. Jean Rafael. Ok, estamos de volta aqui nos estúdios da Pajuçara, voltando aqui para o Papo de Saúde, entrevistando hoje aqui essa personalidade aqui da nossa cidade, Dr. Carlos Valeriano, que fala conosco sobre a homeopatia, né? Você aí que tem dúvidas, você que muitas vezes já ouviu falar, mas não conhece. Que bicho é esse? Que bicho é esse, né? Às vezes, né, Cássio? O que é que é a homeopatia? O que é que significaria aí a homeopatia? O que é que você acha que... Olha, homeopatia é um método de tratamento. Por que a gente faz essa questão de medicina homeopática? Não, como se fosse outra medicina. Não, é a mesma medicina, tá entendendo? Com uma abordagem de tratamento diferenciada. Entendi. Né? Ou seja, as doenças são as mesmas, a necessidade de ser médico para estar atuando, Sim. ela é primeiro diferente de fitoterapia. Pronto, aí tá. Uma dúvida que a turma tem. Seria tomar um chazinho, fazer o uso de uma planta, isso seria... Não. Na homeopatia nós temos os 3 reinos, animal, vegetal e mineral, Então já diferencia da fitoterapia, que é só planta. Só planta. Nós temos uma série de plantas. Mas, por exemplo, você falou do veneno da aranha. Nós temos uma série de aranhas que a gente usa Também? só que são trituradas e trabalhadas segundo o método homeopático, e ela trata justamente aquilo que ela dá sintomatologia comum na pessoa. Eu vou dar um exemplo em cima de um remédio comum, né, da medicina tradicional, da fitoterapia. Por exemplo, arnica. Arnica. O pessoal usa muito para pancada, né? A arnica, ela tem como característico você usar ela ou para tomar
ou para passar no local quando você tem uma pancada. Isso. Como é que eu trato com arnica na homeopatia? Você também pode usar ela na homeopatia? Posso usar ela na homeopatia como quando a pessoa apresenta sintomas parecidos com o que ela, semelhantes, né, com os que ela apresenta, ou seja, às vezes em quando você sente como se tivesse levado uma pancada, mas não levou. sem ter levado pancada. Aí nesse momento... Cara, você acordou, né, casa? Aí, É. rapaz, tô com uma dor aqui, rapaz, parece que passou um trator, né? Dormir embaixo de um trator de esteira. E aí é um exemplo claro, né, da forma como a gente trabalha com Com a homeopatia. Às vezes, por exemplo, como a cirurgia é um trauma, Sim. não é? Eu posso usar a arnica cirurgicamente, antes, durante e depois, como uma forma de já ajudar o processo de cicatrização. Então, é uma coisa assim que, por exemplo, meus pacientes que tratam com homeopatia, eles tratam com a medicina tradicional e eu vou passando os remedinhos que ajudam eles, tá entendendo, nos processos comuns da vida dele. Pode ser complementar, no caso. Ela é complementar, ela é única, tem momentos que ela é melhor do que nenhuma outra. Poxa. E isso não é comum. Por exemplo, se você me perguntar quem é o médico que mais encaminha pacientes para mim, eu vou até abrir uma enquete aí para ver quem acerta. Neuropediatra. Poxa. Porque às vezes você pega distúrbios comportamentais da criança que não é fácil de qualquer pessoa mexer, conduzir, trabalhar, sabe? Às vezes pega alguns casos de paralisia cerebral. Eles E você vai fazer o quê diante de uma paralisia cerebral? Eu tenho para mim que tem alguns brincalhões que dizem, não, eu vou mandar para ver o que é que o homeopata quer ver se ele mexe nisso. E olha que a gente mexe e é uma alegria grande. A gente só não consegue, por exemplo, diante de uma paralisia cerebral, por exemplo, deixar a pessoa igual o semelhante a uma pessoa tradicional. Mas eu cito um exemplo de um pacientezinho meu, que a mãe chegou para mim e disse, doutor, como é que eu vou saber que esse remédio está agindo? Eu disse, ele vai dizer à senhora. Quando a senhora notar uma coisa que mudou na sua criança, imagina, uma criança com paralisia cerebral, esse caso especificamente, a criança, ela não tinha comunicação clara entre ela e pai e mãe, e aí a gente começou a fazer um tratamento. Isso não é fácil, ninguém pensa que estrala o dedo e no dia seguinte tá bom, porque eu estralo o dedo todo dia e no dia seguinte tá do mesmo jeito, sabe? E aí teve um dia que ela sempre pedia a ele um abraço. E ele, olhando para o mundo, tá entendendo, não estava nem aí. E teve um dia que ele abraçou ela. Ou esboçou um abraço, hoje ele está abraçando. Aí ele faz um acompanhamento na ecoterapia, e aí o ecoterapeuta disse, mãe, o que é que ele está usando, que ele agora está melhor, está com postura melhor. E quando ele usava um remédio anterior, ele ficava meio mole em cima do cavalo. Aí na memória ela voltou para mim, doutor, o senhor disse que o remédio ia dizer, e ele disse. Aí ele me contou os casos, a gente relata, acompanha. São casos assim que a gente faz questão de colocar. O mais simples. Sim. E o complexo é entendendo que é mais uma opção terapêutica. Tanto é verdade que o pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, sim, é um alemão, a homeopatia já tem 158 anos. 158 anos. Né? E ele começou a estudar homeopatia justamente pela inconformidade com a medicina tradicional. A medicina dos
anos 1800, ela era pesada. Se hoje era as sangrias, as ventosas, tá entendendo? Fitoterapia, se usava algumas ervas. Algumas ervas, era mais matava do que curava. E aí ele começou a ver que quando ele dava o quinino, Sim, que é fitoterápico, né, que era usado muito para malária, e aí de vez em quando a pessoa passava o remédio e a pessoa melhorava da malária e continuava tomando remédio como se aquilo fosse por muito tempo. E aí ele chegou à conclusão que aquele quinino dava uma febre semelhante a da malária. à da malária. Aí disse, agora eu vou usar ele em doses infinitesimais para ver se eu curo. E aí nasceu a medicina experimental, que a gente sempre fica procurando. A homeopatia não tem trabalho, medicina não é baseada em evidência, essas coisas todinhas. Eu digo o seguinte, uma medicina vitalista, para você individualizar um estudo, duplo cego, randomizado, eu acho que a gente não conseguiu ainda desenvolver essa metodologia. É uma questão, na minha avaliação, metodológica. Porque imagine assim, que eu estou tratando o Jean não pelo que ele sente, não pela doença. A doença é o meu norte. Isso. É como Ele o Jean, funciona, como é que ele é. como o Jean reage à doença no Jean. Porque imagine o seguinte, olha, eu tenho algumas doenças de estimação. Eu tenho uma bursite, tenho uma hérnia cervical, tenho duas lombares, uma malformação congênita, enfim, eu tenho minhas festas. Aí quando eu de vez em quando está difícil de levantar, mas eu vou levantar, porque eu vou embora. Doente, empenado, às vezes para eu colocar a ré no carro, é um Deus nos acuda, que parece que você está com o braço fixado e com dores enormes, eu passo e vou embora, sabe? Ultimamente mesmo eu andei transitando com alguns colegas da reumatologia e da ortopedia. Chegou uma hora que eu disse, vou tentar outra forma para poder colocar, porque é muito complicado para uma pessoa, tá entendendo? Você toma um remédio, eu mesmo agora estou com um problema de dentro, estou tomando antibiótico anti-inflamatório, aí já estourou o estômago, já estou aqui com... Todo remédio tem uma parcela de efeito colateral, né? Aí... Você toma por uma coisa, mas ele pode... Aí baseado nessa ideia, foi que eu comecei a seguir o Hahnemann, tá entendendo? Aí uso, na maioria das vezes, a medicina tradicional. Agora, no meu consultório, eu uso a depender do freguês. Quem manda é o paciente. Dá para fazer uma coisa ou outra. Então, esse uso da homeopatia, como o Carlos trouxe aqui, né? Uma das coisas interessantes é que não é uma medicina fora da medicina, como se pensa, né? Eu sou médico, faz parte da continuarei medicina. sendo médico, tenho a minha especialidade médica, sabe? E tenho diversas formas de tratar. E a homeopatia está nesse esquema. Esse princípio de dinamizar isso seria a forma de você fazer a medicação? Imagina o seguinte, a dinamização é um método experimental, foi desenvolvido pelo Hahnemann, e a minha voz está indo embora. Faz parte da voz, vamos aquecer a voz do caso para a voz voltar. E aí, ele fez o seguinte raciocínio, se a quantidade está intoxicando, se eu diminuir a quantidade e tirar o substrato energético da específico, pegar aquela parte que é... eu vou conseguir fazer esse experimento e vou voltar para tratar. Foi isso que ele fez, deu certo, a medicina nasceu dessa história, tanto é que apareceu
no desenvolver da homeopatia, diversas pessoas eu não acredito. Aí tudo bem, não acredito, começa a estudar. Aí começa a estudar, aí depois que estuda, acredita e já passa a ser defensor. Mas tudo na vida. Eu tenho lido muito, né, e dando aula de história para os meninos, né, a gente vê que realmente a turma que trouxe várias coisas, assim, muitos até foram perseguidos, né? Se eu for lembrar hoje agora, se a gente falar de epigenética e lembrar de Lamarck, estava lendo um livro, poxa, Lamarck foi rechaçado e execrado. E hoje a turma volta, eita, rapaz, agora Lamarck parece que tinha sentido em algumas coisas, e muitos outros, né? Até hoje, tem um grupo que execra Charles Darwin. Também, que era outro. Chama o chamado darwinismo social, que é onde a própria sociedade vai eliminar os seus seres mais fracos, numa negação do projeto de solidariedade humana, que eu acho que tem que caminhar junto com tudo e com todos. Várias pessoas que trouxeram, já né, na parte filosófica, o Jean gosta e é muita coisa legal, porque se a gente for ver realmente, muitos que descobriram muitas coisas, ficaram a mercê. O pai da cirurgia, que era da cirurgia videolaparoscópica, que era Kurt Sen, esse cara, o cara começou a descobrir os aparelhinhos, o cara era ginecologista, descobrindo um monte de coisa, meu filho. Mas hoje aí está aí a videocirurgia, uma coisa interessante. E a homeopatia passou por muitas dessas situações. Passou por né? muitas, eu sempre vários períodos. Constantino Hering, ele veio estudar aqui no Brasil, ele estudou muito a cobra jararaca. E aí, se a gente lembrar, tem uns pontos na história que a gente precisa retomar. Por exemplo, a mitridização, Mitrídates, né? Lá na história humana, ele defendia que se a gente tolerar o veneno em doses cada vez menores, a gente começa a desensibilizar-se contra esse veneno e fica imune. Na hora que vier o veneno como um todo. Vier o veneno como um todo. Então, e a homeopatia ela vai para essa lei do semelhante. vai também por esse campo. Ele transita, está entendendo, transversalmente em diversos campos do conhecimento. Se você for puxar, por exemplo, como é que eu tiro energia de um determinado elemento terapêutico? Hoje, as condições comuns têm dificuldade de entender isso. Mas na física quântica ela já caminha melhor para a gente entender essas coisas. Os conceitos já quânticos. E aí quando você for pontuar esse processo, você vai transitar em diversos momentos com diversos conhecimentos que são juntos e são utilizados. Porque o melhor de tudo isso é você ter disponível para uma população mais uma opção terapêutica. Isso é Teve um momento na Inglaterra que reuniu-se um grupo de xiitas lá e queriam acabar com a homeopatia. Aí teve um cara que eu nunca vi tamanha malandragem. Ele fez um trabalho provando que se ela fosse, digamos assim, só efeito psicológico, ela era até mais barata do que a maioria dos tratamentos. Por quê? Ele pegou a satisfação dos usuários de homeopatia, viu comparou com os usuários de outras formas terapêuticas e fez um estudo duplo cego randomizado, né, com quem usa homeopatia e quem não usa. E ele fez esse estudo, inclusive com base econômica. Aí, como ele é muito gozador, ele chegou e disse, olha, se ela não funcionar, mesmo assim ela é mais barata e mais bem aceita pela população. Coisa legal. Então é uma coisa assim que você... tudo na vida tem uma genialidade, e eu particularmente acho que a genialidade do Samuel Hahnemann é uma coisa assim, maravilhosa. Carlos, vamos lá no
mais um bloco comercial. Daqui a pouco a gente está de volta, tá, pessoal? Acompanhando aqui esse bate-papo sobre a homeopatia aqui com o Dr. Carlos, falando aqui tantas coisas legais para ajudar você aí. Vamos lá esse bloco comercial. No ar, Papo de Saúde, com o Dr. Jean Rafael. Dá um alô para a turma aí, nos acompanha na rede social. Vamos ver quem mais está conosco aqui. A gente falou da Evmar, né, Amorim, o Alex Ricardo, o Roberto Nicásio, o Antônio Santos, Fernando Estive conosco, a Valéria Lima, o Alexandre Henrique, a Juliette França, o Rodrigo a gente falou, a Simone Teixeira, um abraço para você, Simone. A Adriana Carla, que sempre acompanha o Papo de Saúde, também um abraço para você, Adriana. Está aí nos acompanhando em mais um programa, tá? A Áurea Maria também, um abraço para você, Áurea. A Adriana falou um pouquinho do foco aqui, que estava desregulado, o João já mudou ali o foco. Acho que já melhorou mais um pouco. A Sandra Maria aqui conosco também. A Enoque Ferreira, um abraço para você, Enoque. A Adriana fala parabéns pelo programa, Jean. A Sandra Maria, boa tarde, Jean. Já está querendo saber aqui os locais de atendimento. O Bruno Lima do Vale, um abraço para você, Bruno. O Antônio Sérgio Pinheiro. Antônio, um abraço para você também. Serginho, que gosta de trabalhar também, com muita coisa legal. A Joselma Maria, um abraço para você. Minha tia, Ana Paula. A Cléia Rodrigues aí em Maceió, acho que deve estar em Maceió, né? Um abraço para você. Jean Vital, enfermeiro, um abraço para você, Jean. A Lucila Pinheiro, lá em Salvador. Um abraço para Salvador, Lucila, como é que está aí, Salvador? Doutor Jean, boa tarde, ele já está conversando conosco. Um abraço aí para capital Salvador. A Tropa do Trauma, também sempre acompanha a gente. A Michele Jeane Lopes, um abraço para você, Michele. E a Deide Felicidade aqui conosco. A turma aqui que acompanha o Papo de Saúde, deixando aqui os seus alôs, mandando suas perguntinhas a respeito do tema da homeopatia, né? A homeopatia é um campo vasto, Samuel Hahnemann trouxe uma coisa fantástica e veio para o Brasil, né? Na época do Império. Veio com um francês, Benoit, e foi o Dom VI, ele já começava a usar, e Pedro II era Já amiguinho, também, já era fazia amiguinho uso da também. gente. Coisa interessante. Vou organizar aqui que o computador às vezes quer sair da linha. Ricardo Alexandre, um abraço para você, Ricardo, aqui conosco. A Michele Jeane fala, boa tarde, excelente programa e maravilhoso profissional. Um abraço, Michele. Muito obrigado aí pelo carinho que você tem com o programa, tá? Sempre nos acompanhando aí, mandando mensagens aí pra gente. Isso aí é o que fortalece a gente continuar nessa missão, tá? O áudio está baixo aí, a Lucília está falando. O áudio do senhor. Aqui, tá? O senhor entra aí que o áudio porque tá longe. Pajussara no ar! No ar, Papo de Saúde, com o Dr. Jean Rafael. Ok, estamos de volta nos estúdios, aqui com esse bate-papo legal com o Dr. Carlos, falando sobre a homeopatia. Vem cá, para fazer a consulta em si, muda muito a questão do diagnóstico? Não, olha, na homeopatia nós temos 3 tipos de diagnóstico. O diagnóstico da doença, Sim. né? O diagnóstico do estado da doença, se é um agudo ou se é um crônico, e o diagnóstico medicamentoso, que é aquele medicamento que eu vou tratar aquela pessoa individualmente. Né? Porque às vezes você tem na doença o seu norte.
todo médico deve caminhar para um diagnóstico. Por quê? Porque é esse diagnóstico que caminha dentro dos seus conhecimentos da medicina. E em seguida, por exemplo, a gente faz isso também na medicina tradicional. Eu vou escolher qual o melhor antibiótico para aquela pessoa, naquela dose, naquele momento. Isso. Né? Só que isso na homeopatia é muito mais característico, porque, por exemplo, a gente não tem consulta de homeopatia de 5 minutos. Não tem como. Não tem como. A consulta do homeopata, quando é ligeira, é 30 minutos. E o que é que diferenciaria aí nesse... É que você tem que abrir um conhecimento da individualidade da pessoa. Você precisa conhecer da pessoa. Você precisa conhecer da pessoa, da forma como ela reage. E hoje, a pessoa cria todos os seus bloqueios. O inimigo da resposta do homeopata é normal. É assim mesmo. Não. Ninguém é normal, ninguém é assim mesmo. Quando você ouve essa resposta, é porque a pessoa, naquele momento, não está querendo lhe contar o processo. Como é que ela está vendo isso. A gente, por exemplo, trabalha na medicina tradicional também, por exemplo. Você tem uma dor no ombro, você coloca uma escala de dor para essa pessoa. Diga de 1 a 10. Diga de 1 a 10 como é que você está doendo. Se você pegar uma pessoa hipersensível, ela vai dizer 1 a 10 não dá, eu sou 1000. Porque aí você já transcende que aquela pessoa é uma pessoa hipersensível às dores do lado direito. Porque às vezes você pega na medicina tradicional, você chega para uma pessoa e diz, olha, sempre acontece, é esse dedo que eu sempre bato, que eu maltrato, do lado direito, do esquerdo não aparece. Na medicina tradicional você não sabe o que fazer. Mas no homeopatia eu tenho determinados medicamentos mais lateralizados. Indicativo mais para um lado do que para o outro. Então, você só vai descobrir, às vezes você está pegando um paciente com rinite. Aí você pergunta, quando você deita do lado direito, desobstrui o nariz ou não? Aí o cara disse, doutor, nunca parei para pensar não. Então vai ter que parar para pensar, anota aí, depois você retorna. Porque precisa... Então, às vezes numa consulta só você não consegue estabelecer... Não consegue estabelecer um processo terapêutico bom. Aí você vai juntando mais coisas, porque você tem que ter uma empatia. Precisa de exames? Também, claro. Só não são fundamentais. Entende? Naturalmente que hoje você não faz um diagnóstico de uma lesão cerebral se não fizer um exame. E ela precisa vir muito clara, lateralizada, colocada, mesmo grau assim, muito exacerbado para você não ter. Então hoje, os exames, eles são necessários, mas não são na quantidade que algumas pessoas pegam. Eu tenho uns colegas que gostam de fazer brincadeira. Quando aparece uma pessoa com mais de 15 exames, isso era bom você dar uma passadinha lá no caso. Porque a primeira coisa que eu digo é muito exame e pouca pontaria. Porque às vezes os exames, você está dentro de uma margem de erro do exame e a pessoa não quer, ela quer ser uma matemática, não quer ser um exame. E aí chega agoniada com isso, com aquilo outro. Disse, não, doutor, eu estou com o fígado gorduroso. Disse, minha filha, se seu fígado está gorduroso, tem que ter primeiro gordura no seu sangue. Se não tem, já perdeu 50% do valor. Nós já vamos pesquisar outra coisa que está a complementar isso. E às vezes as pessoas não aceitam. Porque a maioria dos colegas não contrapõe a opinião do paciente. E eu acho que a opinião que tem que ser prevalecida é a opinião do convencimento. Isso aí, pegue, vá lá na internet, estude, não entre naquela briga de se você tem uma dúvida com o Google, peça ao Yahoo. Essa não é a melhor proposta. Você tem que ter, por exemplo, quando você entra na internet, que você conhece o assunto, nem tudo que está lá você aceita. Então você tem que garimpar, emitir a tua opinião. Às vezes a pessoa chega no consultório do médico
E eu noto lá no meu consultório, a pessoa chega, não, eu vim para cá porque eu quero fazer homeopatia. Diz, tudo bem. Consulta de homeopatia aqui é 30 minutos no mínimo. E você tem que abrir O leque todo, né? Tem que... seu coração, sua sintomatologia, seus detalhes, tudinho. A pessoa, eu olho no semblante e disse, ela só achou bonito ir para homeopatia. Não tem a mesma coisa da pessoa que, eu gosto de medicina natural. Aí não tem preocupação nenhuma com o uso de veneno em casa. Não tem preocupação com cuidados com limpeza. Entendendo? Não tem preocupação com o meio ambiente. Essa pessoa só tem o discurso, não tem a prática. É a coerência que vai fazer o resultado. É um somatório de ações. Não é discurso, boa vontade. É uma coisinha mais ampla. Quando você começa a puxar pela anamnese, aí boa parte das pessoas, isso aqui ele não vai tirar nada de mim, tem não. resistência com os remédios? Tem gente que bota um negocinho na orelha, aí tem gente que tem resistência. Não. Os remédios homeopáticos... Hoje é fácil de fazer? Fácil de fazer, porque, por exemplo, nós temos farmácias homeopáticas aqui em Arapiraca. Existem farmácias homeopáticas? Farmácias homeopáticas. Eu não preparo remédio nenhum. Doutor, negativo, não conte comigo. Hoje nós temos farmacêuticas especializadas em homeopatia, com controle de qualidade. Nós temos um grande laboratório mundial que pega as principais tinturas e tem padrão de qualidade e conservação que hoje é fundamental. Então hoje é fácil de conseguir, né? É fácil, sem problema nenhum. Às vezes um ou outro remédio você leva 7, 10 dias. A dúvida da população pode ser muitas vezes eu ir fazer uma consulta, passar o remédio e tem que buscar buscar na China. Não, hoje em dia, graças a Deus, a China está cada vez mais perto da gente. Sabe? Então a gente precisa rever, por exemplo, uma pessoa que gosta de homeopatia, que gosta da medicina natural, tem que estar também junto com a defesa do meio ambiente, da diversidade. Um processo mais amplo, né? Um processo bem mais amplo. Não é o fato da pessoa chegar e dizer, não, eu quero me homeopatizar. Para você se homeopatizar, você tem que gostar do seu irmão, você tem que perdoar. Sabe? Uma coisa, o remédio não vai ir. Se essa perda está fazendo mal a você intrinsecamente, tanto é que de vez em quando a conversa da gente é tão longa, o cara diz, doutor Cássio é quase um psicólogo. Eu digo, aí matou. Porque a lógica da psicologia não é a lógica da abordagem da medicina psicossomática, que não é a mesma lógica da homeopatia. São coisas... O comum de qualquer médico é ter uma empatia. É importante para o seu tratamento. Só que às vezes a pessoa chega num processo que a primeira pergunta ocorre um choque. Aí precisa ocorrer uma análise de uma, digamos assim, de uma reinterpretação da abordagem de ambas as partes. A pessoa vem louco para pedir uma ressonância magnética. Não sabe nem o que é que pode ter. Hoje, eu acredito na prática que seja muito comum, né? Você já ir com... Não, você já chega... os exames... Não, eu quero que o senhor peça uma ressonância. Minha filha, pelo amor de Deus, tenha calma. Me diga primeiro o que você tem, como é que você está vendo isso, como é que a coisa está. Quando chega lá para os 10, 15, 20 minutos de consulta, se ela está realmente interessada em melhorar, ela já está mais ou menos entendendo que esse exame não serve. Não soma, não tem indicação, não soma esses exames. Custo, perca de tempo, dinheiro. Esses exames são maravilhosos para bons diagnósticos, para boas indicações. Hoje em dia a pessoa chega e diz, doutor, eu quero que o senhor peça uma ressonância que eu tenho que me aposentar. Eu disse, não, linda, esse negócio é complicado. Não é o exame Sabe? que vai Não levar... é o exame que vai determinar você. A gente da homeopatia, a gente tem toda uma preocupação de cuidar do paciente, de entender o paciente, de procurar entre os milhares de remédios que a gente tem, aquele que está mais perto. Se a pessoa chora muito, aquela pessoa que não pode ouvir uma notícia que já está se derretendo em choro, ela vai continuar a chorar fazendo o tratamento homeopático, mas vai chorar menos e vai entender mais.
Sabe aquela pessoa que chega, às vezes, você não consegue nem conversar com ela porque o pranto está fluindo, eu digo, tem uma cachoeira aí. E aí a pessoa tem que ter esse problema. Porque às vezes as pessoas ficam dizendo, não, é só influência, é só conversa. Eu disse, olha, qual é a conversa que a gente consegue com uma criança de 2 anos para ela entender e melhorar? No dia que a gente fizer esse tipo de diálogo, a gente está avançando muito, tem um processo transcendente importante em qualquer profissional que consiga abordar esse tipo de coisa. Então, a homeopatia nasce na vida da gente a partir do momento que a gente quer um mundo melhor. A gente tem que querer esse mundo melhor. Ter a diversidade das árvores, dos animais, tá entendendo? Da boa convivência. Então a gente está junto desse processo para tratar. Se às vezes a pessoa chega e diz, não, eu quero que o senhor separe todas as vitaminas e bote no frasco. Eu disse, não, aí não é homeopatia. Homeopatia é você chupar os plantinhos, as diversas vitaminas dentro dos seus próprios frutos, porque existe uma harmonia local. Então essa harmonia local, ela é muito individual. Cada um responde de uma forma, né? Isso eu queria, desde já, né, tá estourando o nosso tempo, agradecer, tá? Deixa sempre esse momento, agradecer a tua presença aqui, falar para essa turma aí legal, né, que nos acompanha, você que está em casa aí, escutando, turma que interage conosco aqui, como Genival Rocha, também estou na escuta, Thaisa Menezes, o Alexandre Cruz lá em Maceió, Thaís em Maceió, Gleidmar aqui, Arlete Gino, doutora Maiara Jatobá, um abraço também. Um abraço para Maiara. Maiara tá ligada em tudo. E a turma aí que nos acompanha, a gente deixa aí esse carinho, tá? Pela tua presença aí, conversar com a gente, né? Um assunto tão legal. É isso aí, eu acho que a gente conversou um bocado. A ideia que deve ficar é que, por exemplo, a homeopatia é mais uma opção. Às vezes você passa um tempo enorme procurando uma forma de tratar. E às vezes a gente caminha por muitos cantos e não encontra outra forma de tratar. É extremamente difícil para mim falar, dando exemplos de uma coisa que cada indivíduo é diferente um do outro. Isso é um limitador. É a mesma coisa que você, dentro da psicologia, que você queira fazer uma fórmula para todo mundo. A fórmula mais fácil para todo mundo é sejam felizes, cada qual a sua moda. O método você pode dar diversas formas, escolha o melhor, veja. Cada qual caminhe seu, né? E veja melhor. Então eu vejo isso, tá entendendo, como um desafio. E aí a gente está aí à disposição, já tem uns anozinhos rodados. Coisa boa, né? Consultóriozinho lá, coisa devagarzinho, boa. Entendeu? Que coisa boa, né? Que mais pessoas aí possam estar E buscando, qualquer coisa, né? a gente está aí à disposição para novas conversas, Jean. Oxe. Eu estou agradecido à turma toda da Pajuçara. A gente é que agradece, Agradecido né? a você. Eu sou fã, né? Da tua ideia, da tua comunicação, da tua educação em saúde, dos seus esclarecimentos. E eu acho que isso é um bom caminho, um caminho legal para a gente trilhar. Acho que é isso, né? Foi uma coisa que me motivou muito, porque a gente viu o quanto... já andei muito aqui pelo sertão, andei aqui pelo nosso agreste, e a gente sabe que as ondas do rádio vai lá, né? Nessas casas. Eu acho que a gente ainda leva muito tempo para mudar, porque o rádio já está na internet, o rádio já está em tudo. Quando você pensa que o rádio ia deixar e tchum. E a gente... Hoje, quando a gente sai para fora do país, tá entendendo? E isso você consegue ouvir. Sintonizando direitinho aqui. É uma maravilha, porque você se sente quase em Arapiraca. A gente diz, ó, o impacto da rádio hoje é aqui, mas não, a gente tem usar aí, a rádio vai muito mais além, vai para o mundo inteiro, né? Eu acho que o rádio, quando você pensava que a internet ia tirar o rádio da jogada, o rádio entrou na internet e agora já está lá na frente, na pole position, assim dizendo, da comunicação. Isso é muito bom e eu acho que é extremamente salutar. Que bom, muito obrigado, tá? A gente se despede de vocês aí das redes sociais, para que você possa aí ter um bom dia. A gente se despede também aos poucos aqui da turma aí que nos acompanha no rádio. Então que Deus abençoe. Na próxima semana a gente vai, com fé em Deus, estar aqui mais uma terça-feira.